Para essa análise de hoje eu trouxe dois temas diferentes para a gente discutir aqui no canal, como eu tenho feito todos os dias. Todos os dias, dois vídeos e cada um dos vídeos com dois temas cada, vídeos de segunda a sexta-feira. Os dois temas que eu trouxe hoje estão muito próximos um do outro, mas eu fiz uma divisão aí na capinha e no título para ficar claro os assuntos que eu vou discutir aqui nessa análise de hoje. O primeiro tema que eu trago para discussão é um artigo um artigo do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, sobre o quanto Taiwan é central, é vital dentro do projeto de guerra tecnológica que tem se desenrolado aí no mundo, sobretudo no que tange a questão dos Estados Unidos e da China. Esse artigo é bem interessante, mas, como sempre, eu indico um artigo do Atlantic Council, ou Conselho do Atlântico, mas indico que seja feita uma leitura nas entrelinhas, uma leitura crítica, para que a gente não seja levado a embarcar naquela narrativa. A posição do canal, sempre deixo isso muito claro, aqui é uma posição anti-atlanticista. Então eu tenho uma posição contrária à ideologia geopolítica propagada pela OTAN e pelos países que a compõem e pelas oligarquias que lhe dão suporte. Então uma posição anti-atlanticista, eu sempre deixo muito clara a minha posição. Tem pessoas que comentam e dizem, Thiago, tu é importante, tu tem uma isenção, uma neutralidade. Eu não acredito muito nisso, eu admito para vocês, eu tento fazer críticas justas, mas eu não acredito em neutralidade e eu não acredito nessa coisa de ser isento ideologicamente. Eu acho que a gente é guiado por uma certa ideologia ou por uma outra ideologia, mas pode fazer sim críticas justas, sou muito honesto nesse sentido. É provável que vocês concordem com a minha posição ideológica, com a minha perspectiva ideológica, com a minha perspectiva de visão de mundo, e por isso vocês vejam uma isenção, porque concordam comigo. Mas se vocês vissem os xingamentos que eu recebo aqui por ter uma carga ideológica excessiva, vocês vão ver que tem gente que não concorda tanto assim. Mas eu sempre deixo muito claro, eu acho que todo mundo tem que ter uma posição política. Só que tem que fazer críticas honestas ao outro lado, tem que acompanhar o trabalho do outro lado para saber o que o outro lado pensa, para fazer uma crítica embasada na realidade. É isso que eu tento fazer aqui no canal, por isso que tem pessoas, inclusive, que discordam ideologicamente de mim, que acompanham o trabalho. Então, acompanhe o Atlantic Council, mas para fazer uma análise crítica nas entrelinhas, não vamos se deixar levar. Esse artigo é bem interessante, traz alguns dados muito interessantes, até para saber como os norte-americanos, já que se trata de um think tank, de um centro de estudos norte-americano ligado à OTAN, as dificuldades que representa produzir um semicondutor. Ali é praticamente assim, o cara é muito, eles dizem o seguinte, é muito difícil fazer isso aqui. Então a gente precisa sim muito de Taiwan e da Coreia do Sul, é basicamente isso que o artigo traz. Mas vou discutir isso aqui, trouxe algumas anotações sobre o artigo para a gente discutir. O outro tema que eu trago para a discussão tem a ver com esse tema e diz respeito às sanções que os Estados Unidos estão impondo à China e a profissionais que atuam no ramo da tecnologia na China, uma tentativa de tornar a China acéfala tecnologicamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa análise de hoje também. Como sempre, trago as minhas anotações e em torno dessas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios como eu faço todos os dias. Começo discutindo o artigo do Atlantic Council, acesse o portal do Atlantic Council e leia o artigo, é um artigo interessante, embora, logicamente, eu discorde da posição ideológica dele. E o outro tema, o segundo tema, que eu abordo num segundo momento aqui, diz respeito à questão dos Estados Unidos e das sanções sobre pessoal na China, sobre pessoas, sobre empresas. Então tem um pacote de sanções bastante extenso que busca evitar que a China se desenvolva tecnologicamente. Então trago aqui, vamos entrar nas anotações, trago a minha primeira anotação sobre o artigo, depois a gente fala sobre a questão das sanções dos Estados Unidos à China. O artigo do Atlantic Council explora a importância de Taiwan e da Coreia do Sul, o artigo também explora a importância da Coreia do Sul, na guerra tecnológica. Então existem componentes fundamentais, que são os semicondutores, os chips semicondutores, e dentro dessa produção desses artefatos fundamentais, desses componentes fundamentais, China e Coreia do Sul são centrais, porque detêm uma tecnologia de produção em escala que outros países não possuem. A franca maioria dos semicondutores vem de Taiwan e da Coreia do Sul. A China está suando para produzir e os Estados Unidos estão lutando para produzir. Já vimos artigos, eu acho que é um artigo do Atlantic Council ou do Fórum Econômico Mundial, agora não me recordo,
com o estímulo para que a Europa também tente desenvolver mais tecnologia nesse sentido para conseguir produzir esses semicondutores. É uma questão bastante complexa, é muito difícil de produzir, e o artigo deixa isso bastante claro, como tantos outros artigos que estão aí na rede. Aí dentro dessa discussão tem uma questão importante geopolítica e militar. A Coreia do Sul já é militarmente ocupada pelos Estados Unidos. Então ela já não tem autonomia geopolítica para tomar as suas decisões, ou seja, os Estados Unidos já têm controle sobre a Coreia do Sul. Agora, os Estados Unidos não têm controle sobre Taiwan. E Taiwan tem uma importância vital nessa questão dos semicondutores e da guerra tecnológica. Então há uma preocupação dos Estados Unidos com a perda desse controle. Não à toa, os Estados Unidos estão tentando levar para dentro do seu território, para o seu território, empresas chinesas não, né? Empresas de Taiwan e empresas da Coreia do Sul, para tentar internalizar essa tecnologia, para dominar essa produção. Existe sim essa preocupação, porque com o avanço do processo de desglobalização, com essa questão da quebra das cadeias de suprimentos por causa de um cenário geopolítico mais conturbado, e lógico, uma quebra proposital das cadeias de suprimentos para tentar destruir aquele cenário que fez com que a China avançasse, cenário que foi construído pelos Estados Unidos e pelo atlanticismo, e dentro do qual ele próprio se perdeu, a ponto da China avançar aproveitando as brechas que lhe foram dadas e explorando brechas que conseguiu por si própria também. Dentro desse cenário é fundamental deter tecnologias e dominar certas tecnologias de produção, sobretudo tecnologias voltadas para a manutenção da produção tecnológica e das guerras tecnológicas. E dentro disso, tanto Taiwan quanto Coreia do Sul detêm um fazer tecnológico que outros países não detêm para produzir semicondutores em escala. Por isso a preocupação dos Estados Unidos e, logicamente, da China também, porque a China também está correndo atrás disso. O artigo até explora uma preocupação com o avanço da China, que é o que eu trago no meu segundo ponto aqui na minha segunda anotação. Os Estados Unidos estão preocupados com o avanço da China na tecnologia dos semicondutores. Então a China avança nesse sentido, os Estados Unidos estão promovendo projetos, investimentos, estímulos para que consigam fazer avançar dentro do seu território também essa produção, até por causa da preocupação com esse processo de desglobalização. Existe um avanço progressivo do rompimento gradual de relações, das relações econômicas entre China e Estados Unidos, embora numa velocidade muito lenta, até porque existe um emaranhado de relações comerciais entre China e Estados Unidos, tem muito interesse graúdo aí envolvido no meio, então esse processo está se dando lentamente. Um conflito envolvendo Taiwan e China geraria um rompimento brusco, até por isso existem muitas forças transnacionais, financeiras, analistas políticos, geopolíticos, lideranças de Estado que criticam esse tipo de movimento muito rápido, porque isso tem muito interesse ali envolvido. Um rompimento de relações entre China e Estados Unidos hoje geraria um apocalipse econômico. A gente já vê o que está acontecendo com as sanções contra a Rússia, imaginem vocês sanções contra a China. Então o avanço da China nesse setor dos semicondutores permite que a China avance no desenvolvimento de supercomputadores e inteligências artificiais. Essas guerras tecnológicas, as guerras que nós temos daqui para diante, é cada vez mais perceptível aqueles veículos não tripulados, os drones, a inteligência artificial tomando decisão em campo de batalha, em tempo real. Isso envolve supercomputadores, isso envolve inteligência artificial, isso envolve semicondutores. Existe o advento da internet das coisas, das smart cities, de modelos diferentes de quarta revolução industrial. Um modelo ao modo atlanticista do Great Reset, da quarta revolução industrial, que o Klaus Schwab tanto fala. Um outro modelo é o da nova rota da seda da China. Então são modelos de quarta revolução industrial diferentes, e existe uma competição que está colocada aí. E Taiwan é central no meio disso tudo porque detém o componente que vai levar à frente essa guerra tecnológica. Por isso que Taiwan é vital. Taiwan não é só vital porque a partir de Taiwan pode se disparar um processo de rompimento total, talvez, da globalização tal como a gente vinha assistindo até hoje, por causa de um possível pacote de sanções contra a China por parte do atlanticismo e uma quebra em bolhas comerciais, mas também por causa dessa importância tecnológica, que é vital para as guerras ultra-tecnológicas que estão se apresentando aí, e para o desenvolvimento da internet das coisas e desse cenário de mundo metaverso que a gente está assistindo.
Trago mais uma anotação. O artigo aponta que não é realista pensar num curto prazo numa invasão chinesa a Taiwan. Então o artigo está dizendo que, olha, não é muito realista pensar que a China vai promover uma invasão a Taiwan no curto prazo, que é uma coisa que eu tenho colocado aqui no canal também, tenho dito isso. O próprio governo chinês sabe que, primeiro, há uma dificuldade de promover uma invasão a Taiwan. Um conflito ali seria muito complicado. A China tem poder de fogo, mas seria um processo muito complexo. Os Estados Unidos estão trabalhando para armar Taiwan até os dentes, para que Taiwan possa responder de uma maneira eficaz. E isso também pode servir como um estímulo à independência, que seria bastante problemático. Já que Taiwan é território chinês, mas tem autonomia administrativa, qualquer mudança nessa compreensão levaria a um processo de indisposição com a China, e é justamente aí que mora o perigo. Só que Taiwan, além dos problemas estratégicos para conseguir invadir Taiwan, peço que olhem aí o mapinha de Taiwan, onde fica e qual é a configuração geográfica, e vocês vão entender do que eu estou falando. Não vou nem precisar falar o porquê, vocês vão entender do que eu estou falando. Tem outra questão que está envolvida aí também, que é o fato de que, e isso o artigo apresenta, um conflito contra Taiwan destruiria uma parte das fábricas, destruiria o parque produtivo, que é fundamental para a China no setor tecnológico. E também promoveria a fuga de especialistas para outros países que muito provavelmente seriam absorvidos pelo mundo atlanticista. Então, para a China não seria interessante um movimento brusco. Por isso que a China trabalha pé por pé num trabalha nesse processo de conquista de corações e mentes, que é um processo de absorção natural de Taiwan, para que Taiwan aceite mais uma integração à China completa e não mais problemática como tem sido até então. Se vocês estudarem a história de Taiwan, vocês vão entender por que Taiwan tem essa relação com a China, está tudo ligado ao processo de como se deu a Revolução Chinesa, os grupos que venceram, os grupos que fugiram para Taiwan e constituíram ali um outro padrão de governo, tem o Kuomintang no meio disso tudo. Então deem uma estudada na história de Taiwan, que vocês vão ver que existe um processo histórico mais complexo ali que envolve um tempo maior. A China, como um país milenar, com uma cultura milenar, com uma outra compreensão de tempo, sabe muito melhor do que nós ocidentais, que somos muito presentistas, que integrar Taiwan envolve paciência, uma paciência que talvez nós não... E a gente tem que admitir que existem diferenças culturais, não estou colocando um acima do outro, não estou criando, eu estou dizendo que existem compreensões de tempo muito diferentes aí. E a China sabe disso, a China sabe que integrar Taiwan é um processo complexo e de muito longo prazo. E por isso que ela trabalha nessa ideia, assim, ó, deixa assim, eu não vou invadir, não vou fazer nada, mas vamos tocando o processo com calma. Quem está tentando acelerar o processo é o atlanticismo, por isso visita da Nancy Pelosi, tentando gerar uma indisposição, porque a China está trabalhando nesse processo de conquista, de integração gradual. É um processo complicado. Trago mais uma anotação. Os Estados Unidos admitem a dificuldade de se replicar a produção em massa de semicondutores. Repito, os Estados Unidos admitem, o artigo admite, a dificuldade de se replicar a produção em massa dos semicondutores. A TSMC, acho que é esse o nome da empresa, né? Pelo menos eu anotei assim, outra vez eu falei aqui, mudei a ordem, acho que falei TMSC. A TSMC, que é uma empresa taiwanesa de produção de tecnologia, ela tem um índice de 95% de perfeição de acerto nos semicondutores que produz. E aqui a gente está falando de uma tecnologia muito específica, muito sutil, muito frágil. A coisa é feita de uma maneira muito delicada, então não é assim para qualquer um fazer, e muito menos fazê-lo com um índice de 95% de perfeição e produzir 95% de perfeição em massa. É muito difícil. Tanto é que o artigo coloca: teríamos que repensar o nosso sistema educacional para um viés tecnológico, técnico, teríamos que ter uma qualidade da qual ainda não dispomos, exige toda uma reformatação de sociedade para que a gente pudesse chegar a esse padrão. Isso é um nível de realismo, isso me deixa aqui, quando a gente olha para o nosso debate eleitoral, brasileiro, eu não vou nem falar, né? Quando a gente olha para essa coisa miserável que a gente vê aqui, que tem que estar discutindo coisas medievais praticamente, enquanto os caras tem discussão sobre a produção de semicondutores, diga-se de passagem, o atual governo fechou a CEITEC,
que é alguém que atua nesse ramo, né, que atuava, pelo menos antes de ser dissolvida e integrada a uma empresa britânica, a gente retrocede e está fazendo discussões medievais no nosso debate eleitoral, está falando sobre canibalismo, está falando sobre religião, sobre vários aspectos morais, enquanto a gente deveria estar discutindo como produzir uma sociedade capaz de produzir empresas de ponta e equipamentos de ponta. E não, a gente está discutindo, é absurdo isso é uma coisa profundamente absurda. Então leiam esse artigo, desculpem por esse desabafo, mas é constrangedor, mas muito frustrante saber que a gente deveria estar olhando por um lado e a gente está discutindo questões da Idade Média, a gente está discutindo questões medievais, a gente está discutindo costumes, misticismo e a gente não vai avançar 1 milímetro nesse sentido. Então é isso que a gente está preso parece que está preso num loop temporal absurdo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o outro tema que eu trouxe para a discussão, que são as sanções dos Estados Unidos a pessoas, empresas e agentes que possam atrapalhar o desenvolvimento tecnológico chinês. Não é só no Brasil que tem discussão medieval, isso acontece, mas como eu moro aqui, sou brasileiro, estou fazendo parte desse processo, eu preciso apontar isso. Primeira anotação sobre isso é uma notícia que me irrita bastante, né, quando eu trago para esse cenário daqui. Os Estados Unidos estão impondo sanções a pessoas que atuam na China, mas que inclusive estudaram nos Estados Unidos. Então, é uma tentativa de tornar as empresas chinesas e os centros tecnológicos chineses, fazer com que eles fiquem acéfalos. Cortar os cérebros que fazem a tecnologia chinesa avançar, assim como também tem sanção contra a empresa chinesa. A gente viu aí recentemente todos os processos contra a Huawei, acho que é assim que se pronuncia, e essa guerra pelo 5G, a gente tem visto isso. Isso é um rompimento de relações, inclusive é o que eu trago aqui na minha última reflexão. O movimento busca romper os laços que fizeram os Estados Unidos e a China avançarem mutuamente nos últimos anos. Tem aquele processo de aproximação, de integração e de abertura de relações econômicas entre a China e os Estados Unidos, do qual o próprio Henry Kissinger, que eu discuto aqui, ele participou deste processo, ele fez parte, ele defendia essa visão. O Henry Kissinger aí é um dos cérebros das operações psicológicas da CIA, ele participou desse processo de integração, e assim China e Estados Unidos conseguiram crescer mutuamente, os Estados Unidos salvando todo o sistema econômico capitalista que chegou naquele momento numa crise absurda de acumulação e não conseguia sair daquela situação em que se colocou do crescimento pós-Segunda Guerra, que teve um teto em algum momento da década de 70. Então teve um ciclo de curtíssima duração em termos de história. E a China conseguiu crescer economicamente dando vazão a um desenvolvimento tecnológico por receber esse aporte de capital, ou seja, a China entrou com a mão de obra e salvou, digamos, a crise de acumulação do capitalismo, e isso promoveu um crescimento mútuo. Quando os Estados Unidos trabalham para romper esses laços, já que a China cresceu mais do que se esperava e mais do que se queria, e se tornou uma potência também no campo econômico e no campo militar e geopolítico, estratégico e tecnológico, agora chegou a hora de cortar o cordão umbilical, mas é muito complicado fazer esse movimento. Então é justamente isso que a gente está vendo agora. Existe um processo de desglobalização, porque dentro da globalização tal como ela se apresenta, a China avançou rapidamente, surpreendentemente, e conseguiu ganhar o jogo dentro de regras que não foram criadas por ela. A ponto de hoje a gente vê a China levantar o dedo e falar que os estados ditos liberais, como os Estados Unidos, estão promovendo protecionismo demais. E um país que tem um governo socialista falando que precisa de mais liberdade de mercado para a gente poder agir. Então, o que está acontecendo neste caso, quando a China levanta essa questão, é de que existiu um pensamento medido de que a China conseguiu perceber as brechas do sistema e conseguiu crescer aqui dentro a ponto de ganhar um espaço enorme e ser muito difícil para os países hoje não serem dependentes tecnologicamente da China. Então há esse problema. E esses laços estão sendo cortados. Então há um processo de quebra das cadeias de suprimentos, que é o que a gente tem discutido aqui nesse processo do grande reinício, do Great Reset, é justamente isso.
Só que isso está promovendo uma crise enorme, que o mundo atlanticista, a América do Norte, excluindo o México, a Europa, a Oceania e Japão e Coreia do Sul, que fazem parte dessa bolha, não estão conseguindo digerir essa crise com muita facilidade, sobretudo a Europa. Então esse atual momento agora, ele leva a várias reflexões. Há um rompimento de relações que até então vinham mantendo uma certa ordem, por isso que a gente tem uma mudança da ordem mundial. Assim como a gente teve uma mudança de ordem mundial no final da Guerra Fria, a gente tem agora uma transição de ordem mundial. Por isso essa crise. Toda transição envolve crise. Então vamos assistir para ver como é que vai se dar esse processo. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise? Gostou do canal? Quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar através do Apoia-se, que é uma plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo, mas eu te digo, é www.apoia.se/verdade concreta. Ou pode ajudar através do Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, está na descrição aqui embaixo também a chave Pix, que é a chave de e-mail, mas eu te digo, é pixverdadeconcreta@gmail.com. pixverdadeconcreta@gmail.com. Essa é a chave de e-mail. Pode ajudar com o valor que quiser, com o valor que puder, não estabeleço nenhum valor, é uma ajuda solidária, fica por vocês. Agradeço a todos que apoiam, que mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, não teria esse trabalho aqui todos os dias, certamente. E, claro, ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.